Salve, salve, turma. Vamos de novo então, né? Vamos de novo porque hoje tem jogo. Sim, o Inter B volta a campo hoje na Erechim contra o Ipiranga, 18 horas, tudo na Band. E, antes disso, porém, tem a questão de reforços, né? Afinal de contas, o Inter tenta se reforçar já para o Grenal e, sobretudo, para a estreia no Brasileirão, dia 28 contra o Atlético, aqui no Beira-Rio. Alejandro e Vijagra devem ser o pacotão do CSKA de Moscou. Os dois jogadores treinam em Dubai, ou melhor, estavam trabalhando em Dubai, né? Creio que já estejam em deslocamento, porque o Inter está fechando esse pacotão. O CSKA tem uma largo convívio já de negociações com o Inter, né? Enfim, não precisa voltar tanto lá, mas mais recentemente teve o Bruno Fux, o Moisés também foi para lá. O Moisés é ídolo lá, pega o Instagram do CSKA Moscou, só dá foto do Moisés. Então, Alejandro e Vijagra chegando para o Inter. O Alejandro, apesar do nome, centroavante brasileiro, né? Atacante brasileiro, foi goleador em 2024 do Brasileirão, jogando pelo Vitória. E o Vijagra, volante argentino, primeiro volante, ele deve fazer a função que hoje está sendo ocupada pelo Ronaldo, liberando o Bruno Gomes para ser segundo homem de meio campo, ou até mesmo, eventualmente, lateral direito, se necessário for. Prefiro ele como segundo no meio campo. Enfim, dois caras chegando. Se chegarem a tempo, talvez estejam em condições para o Grenal já, o que é mais complicado. Mas, para enfrentar o Atlético Paranaense, ou até mesmo o Flamengo na segunda rodada do Brasileirão, eles são tanto certo, né? Além deles, o Félix Torres também por chegar. Então o Inter aí se reforçando da maneira que o bolso dá nesse momento. Jogadores que chegam por empréstimo, é sempre bom lembrar, todos com os direitos fixados também, mas todos chegam por empréstimo. Então é aquela coisa, o que dá no bolso e o que tem na prateleira nesse momento. Mas acho que são reforços importantes, né? Se for um time brigador, um time estilo Mirassol, assim, sem grandes contratações, sem grandes nomes, né? Apesar de Lopatrick, de Borré, enfim, Félix Torres mesmo, né? Carboneiro, caras de seleção, enfim, nessa hora. Mas um time mais brigador, mais estilo Mirassol, do que propriamente um time de virtuosos. É o que a gente vai ter para o momento, mas é importante isso. Reforços estão chegando para o time do Pesolano. Pesolano, por sinal, que não irá a Erechim, né? Não vai a Erechim. Quem comanda o time é o Esteban, seu auxiliar. Eu acho uma bobagem isso, uma frescura. Em todo caso, é como o Inter quer. O Pesolano fica em Porto Alegre, trabalhando aí com a equipe titular no final de semana, e aí possivelmente estreando mais de um titular quarta-feira contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, e depois, evidentemente, creio eu, colocando o time principal no Grenal, ou talvez fazendo algumas mesclas, né? Vamos ver também como é que o Grêmio vem. Daqui a pouco os dois fazem um combinadinho aí de não botar toda a força máxima, enfim, sabe como é que é, né? Até porque 3 dias depois os dois estreiam no Brasileirão. E o Grêmio é pior, o Grêmio estreia fora de casa contra o Fluminense, né? A estreia do Inter é mais suave. Enfim, mas depois do reloginho, uma preocupação que eu quero dividir com vocês. Antes lá, um reloginho, 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá. Minha preocupação é a seguinte: Carboneiro e Lopatrick, por exemplo, duas peças fundamentais para o Inter, ainda estão numa redoma, né? Só treinando, não foram ao campo ainda, no máximo ficaram no banco de reservas lá no Passo da Areia contra o Monson. Mas quando eles vão a campo, alguns minutos contra o Inter de Santa Maria, vão jogar o Grenal? Jogar o Grenal o tempo inteiro, se desgastariam mais para a quarta-feira que vem, contra o Atlético Paranaense em casa. Então esse é meu ponto. Não sei se é o mais correto deixar os caras numa redoma nesse momento. Não sei se não deveriam já botar uns minutinhos contra o Monson. A Erechim ninguém foi. A Erechim foi agorizada só, enfim, e um ou outro. Mas a maioria, os principais jogadores ficaram aqui. Mas meu ponto é esse: eles não estarão em ritmo de competição para começar a temporada. Mas ninguém vai estar. Bom, talvez ninguém esteja. Mas duas peças fundamentais para o Inter não estarão em ritmo de competição. Qual é a carga que vão dar para eles contra o Inter de Santa Maria no Grenal? Porque depois do Grenal, 3 dias depois, domingo à noite, o Grenal vai acabar 10 da noite. Quarta-feira, 19 horas, já tem estreia no Brasileirão. Então qual é a carga de trabalho que vai ser dada para esses dois, para o Lopatrick e para o Carboneiro? Fica a questão, porque também chegar tão frio assim para a estreia, não sei se é o ideal.
enfim, mas foi a opção que o Inter fez, né? Deixar esses caras numa redoma, por enquanto, só treinando, sem jogar. Tomara que seja certo, mas de qualquer forma é uma preocupação que eu preciso dividir com vocês. Tá bom, pessoal? Nos vemos logo mais com toda a repercussão de Ipiranga e Inter. Tomara que com uma vitória do Inter também, até porque, com todo respeito, os times do interior estão muito fracos, estão muito fragilizados nesse início de temporada. Tá bom? Nos vemos mais. Tchau, tchau.